Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, nós vamos agora, dentro dessa antiguidade clássica, nós estudamos a Grécia Antiga e agora vamos estudar a Roma Antiga, que é o nosso capítulo 9, tá? Lembrando aí que os antigos romanos, eles falavam latim, que é uma língua mãe de idiomas como português, espanhol, francês, italiano e romeno. O direito romano tornou-se referência das instituições jurídicas ocidentais e até hoje ainda é muito utilizado nos cursos de direito. Em muitas cidades atuais percebemos construções inspiradas em templos, basílicas e anfiteatros romanos. Bom, muitos aspectos da cultura romana a gente pode identificar nas sociedades de hoje. Bom, pessoal, basicamente, origens e povoadores da Roma Antiga, na Península Itálica, ali na Europa, diversos povos se instalaram nessa região, entre eles os italiotas, etruscos e gregos, responsáveis então aí pelos os primeiros povoadores de Roma, tá? Dentro da fundação e desenvolvimento, por volta de 2000 a.C., os latinos italiotas foram os primeiros a chegar na Península Itálica, formando aí aldeias, entre elas Roma. Depois, na sequência, vieram os etruscos, e depois desse período, Roma se consolidou como cidade e foi dominada então pelos romanos. A história de Roma é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império, que é o que a gente vai ver na sequência aí com mais calma. Bom, a organização política e social da monarquia, o mais importante que a gente tem que ver aí que era sobre o domínio etrusco, né? Nessa organização, onde o rei exercia as funções de chefe militar, existia o Senado, uma assembleia. A sociedade romana era formada por patrícios, clientes, plebeus e escravos. Bom, e o fim dessa monarquia como foi? A aristocracia dos patrícios passou a questionar a monarquia, né? Pois o poder vitalício do rei não representava os interesses dos patrícios. E os patrícios que dominavam o Senado desejavam então controlar diretamente o poder em Roma. Então, eles rebelaram-se contra o rei, expulsaram e estabeleceram uma nova organização política, que foi a República. Bom, na República existiu uma expansão territorial muito grande aí do Império e também, por fim, uma crise político-social, tá? Dentro dos patrícios, eles eram cônsules, pretores, edis, questores e censores. Então, eles tinham esses cargos dentro da política, né? Já os plebeus, eles continuavam ali na maior parcela da população, não tinham direito de participar de nenhuma decisão política. Então, para manter a segurança de Roma, era necessário que os plebeus servissem como soldados. E então, dentro das conquistas da plebe, os plebeus eles conseguiram fazer com que os patrícios cedessem a várias exigências, porque eles precisavam, né, deles. Então, uma delas foi a criação de um comício, que é onde uma pessoa poderia vetar qualquer decisão do governo que prejudicasse os interesses do seu grupo social. Além disso, os plebeus eles conquistaram muitos direitos, como a lei das 12 tábuas, a lei canuleia, a eleição dos magistrados plebeus, a lei que proibia a escravização por dívida. Então, eles foram muito importantes para essa expansão territorial aí em Roma. Dentro da expansão territorial, teve uma consequência das conquistas militares, né, que colocaram os romanos em contato com a cultura de outras civilizações, e nesse sentido deve-se destacar a grande influência dos gregos sobre os romanos. A Grécia vencida conquistou seu rude vencedor, e as conquistas militares permitiram que as riquezas retiradas das sociedades romanas se concentrassem em Roma, e os nobres romanos tornaram-se donos de latifúndios,
cultivados aí por numerosos escravos. Muitos chefes militares abandonaram o ideal do soldado camponês e cresceu então a profissionalização, né, da atividade militar. Mas, no entanto, pessoal, essa riqueza não beneficiou a todos e muitos plebeus obrigados a servir o exército romano regressaram à Península Itálica empobrecidos e, para sobreviver, tinham que vender quase tudo que possuíam. Sem terras, esses camponeses plebeus eles migraram para as cidades, engrossando aí a população de pobres e famintos. E aí foi mais então, primeiro nós vimos que existiu uma crise da monarquia que passou pela república e agora uma crise da república, né? A situação social e política em Roma tornou-se cada vez mais insustentável, muitos conflitos, a população reivindicando urgentes reformas sociais e uma elite que não desejava mudanças, formada por nobres e plebeus enriquecidos. Bom, diante de tudo isso, teve uma tentativa reformista dos Gracos, que eram os irmãos Tibério e Caio Graco. Diante de toda essa tensão, eles tentaram promover uma reforma social com o objetivo de melhorar as condições de vida da população plebeia. Então, o Tibério propôs uma lei agrária que previa limitações aos crescimentos, enfim. E depois de 10 anos, Caio Graco tentou fazer reformas também que tentavam beneficiar os pobres, retomando as lutas do irmão. Novamente, os nobres tramaram assassiná-lo. Para não morrer nas mãos do inimigo, Caio Graco pediu a um escravo que o matasse. Assim foram sufocadas as reformas sociais dos irmãos Graco. No entanto, a República Romana continuou sendo agitada por lutas e tensões, tendo aí algumas instituições que se deterioraram. E também teve a revolta de escravos, né? Assim como ocorreu lá na Grécia, o trabalho escravo foi intensamente utilizado em Roma, e principalmente após a expansão da República, esses prisioneiros de guerra foram transformados em escravos, né? Então, o escravo, ele realizava trabalhos dos mais diversos setores, o senhor de escravos tinha tempo livre para as atividades administrativas e tal. Bom, só em 71 a.C., uma unidade do exército romano sob o comando de Lacínio Crasso conseguiu vencer o exército de escravos liderados aí, e a repressão romana aos escravos rebeldes foi extremamente dura para servir de exemplo a todos. Mais de 6.000 seguidores de Espartaco foram presos e crucificados em diversos locais das estradas romanas. Bom, diante de tudo isso, nós tivemos a ascensão de Júlio César, né, que tão grandes eram os poderes de César que a aristocracia republicana temia a completa extinção das instituições da República, mas acusado de pretender proclamar-se rei, ele foi assassinado em 44 a.C., vítima de uma conspiração de senadores liderado aí por Bruto e Cássio. Aí assim o seu poder passou para o Otávio, né? Estabelecendo aí um novo governo em Roma. Sucedeu-se uma série de lutas políticas também militares entre esses líderes partidários, e dessas lutas Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César, saiu-se vitorioso e tornou-se o principal governante de Roma e dos territórios dominados pelos romanos. Bom, então nós tivemos aí uma parte passando então da República para o Império. No Império foi o apogeu e o declínio de Roma. Então essa última fase do governo, que foi o Império, foi assim a maior ascensão e o declínio de Roma, porque a partir de 27 a.C., Otávio foi acumulando muitos poderes e títulos, entre eles o de Augusto, que significava divino, majestoso. Mas na prática ele tornou-se um governante supremo de Roma, permitindo que as instituições republicanas continuassem existindo na aparência. Então, durante o seu longo governo, ele promoveu o desenvolvimento urbano, agrícola, continuou o processo de profissionalização do exército
e preocupou-se muito em organizar a administração do império. Foi quando surgiu a Pax Romana. O que foi a Pax Romana? Bom, o Império Romano atingiu sua máxima extensão em meados do século II, com cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Dizem até hoje que foi o maior império que já existiu na face da Terra, né? As estimativas para a população do Império variam de 70 milhões a 100 milhões de habitantes. E, a partir das medidas adotadas por Otávio Augusto, o Império passou a desfrutar de um período de paz, conhecido como Pax Romana. Paz Romana. Esse período, né, estendeu-se aí no começo do século III, abrangendo os governos de vários imperadores, que nós tivemos aí o Júlio Cláudios, né, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, os Flávios, os Antônios, Severos, que foram vários, tá? Bom, durante os 2 primeiros séculos do Império, a atividade comercial desenvolveu-se intensamente, impulsionada por condições boas, né? A existência de uma moeda comum, o direito romano, a construção de estradas, mais ou menos 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas, interligando as regiões. No plano social, houve uma redução do número de escravos na sociedade romana. Então, ao invés de prisioneiros, esse grupo social passou a ser constituído por filhos de escravos. Muitos senhores começaram a adotar um novo sistema de trabalho. No meio rural, concedia-se liberdade para alguns escravos que se transformavam em colonos ligados à terra e com uma série de obrigações a cumprir. Alguns desses ex-escravos enriqueceram, tornando-se cidadãos romanos, mas não conquistaram todos os direitos dos nascidos livres, como, por exemplo, o direito de candidatar-se a certos cargos públicos. Bom, então esse período bom, a gente fala que foi então o período da Pax Romana, um período de paz. Mas logo veio a crise do Império, no século III, né? Era um império muito vasto, então começou a ocorrer aí umas invasões bárbaras. O Império Romano entrou então num longo período de crise, que é um processo que é tema de estudos e debate entre historiadores até hoje. As razões da crise. Bom, primeiro, a estrutura administrativa necessária para um império tão vasto e habitado por povos de origem e culturas tão diversas exigia elevados gastos públicos. Segundo, a carga tributária então foi ampliada, tornando-se pesada, né, diante do enfraquecimento da economia romana. E, por exemplo, já existia a mão de obra escrava, já estava escassa, né? E estava sendo substituída por novas relações de trabalho. E essa crise, ela agravou-se muito quando os romanos tiveram de enfrentar suas fronteiras, né? Pressões militares dos povos chamados de bárbaros, que eram os visigodos, ostrogodos e alamanos. Eles eram chamados de estrangeiros. Por quê? Somente porque eles eram de fora do território do império e não falavam a mesma língua, eles eram classificados como bárbaros, né? Estrangeiros. Então, pessoal, na verdade, esses povos que vinham assim mais ali do norte da Europa, né? Muitos dizem que eles procuravam novos territórios, eles fugiam muito do frio lá do norte da Europa, então eles iam descendo ali para a península da Itália. E essas disputas internas entre os chefes, eles geraram bastante crise, sobretudo na porção ocidental do Império. Então, com tudo isso, remodelou a antiga cidade de Bizâncio e logicamente foi quando o Império Constantino fundou Constantinopla, um termo que significa cidade de Constantino. Hoje corresponde à cidade de Istambul, na Turquia. Bom, mas diante de todas essas invasões bárbaras, o Império Romano, enfraquecido pelas divisões internas, indisciplina no exército e pela miséria da população, ele não teve forças para resistir aos sucessivos saques e ataques dos povos bárbaros que se prolongaram por quase 2 séculos.
Os exércitos invasores eram assim, muito eficientes nos combates, né, localizados devido à experiência guerreira dos soldados. E a coesão dessas tropas, né, boas armas metálicas. Assim, pessoal, em 476 nós tivemos a queda de Roma. O último imperador de Roma foi Rômulo Augusto, que foi deposto por Odoacro, rei dos Érulos, um dos povos bárbaros. Por sua vez, o Império Romano do Oriente, embora com transformações, sobreviveu até 1453. Foi o ano em que os turcos conquistaram Constantinopla. Então, Roma, nessa época, era dividida em Império do Ocidente e Império do Oriente. Diante dessas invasões bárbaras, o Ocidente ficou muito enfraquecido e o Oriente sobreviveu. Bom, pessoal, em relação à religião, os romanos eles eram politeístas, mas foi onde teve o surgimento do cristianismo. Segundo a tradição cristã, Jesus Cristo nasceu em Belém, na Galiléia, durante o reinado do imperador Otávio. E essa região, à época, estava sob domínio romano. Aí a gente sabe de toda a história bíblica, né? O nome Jesus, que quer dizer em hebraico Deus salva, exprimia então aí para os cristãos sua identidade e missão no mundo. E o nome Cristo, da tradução grega de Messias, significa aquele que é ungido, consagrado por uma missão divina. E que ao completar 30 anos, Jesus teria percorrido a Judéia pregando sua mensagem religiosa, anunciou ser o Messias, enviado pelo Deus único, Criador de todo o universo. Bom, a mensagem de Jesus ela foi formalizada no livro do Novo Testamento, constituindo então a base do cristianismo, uma religião que marcaria a história do mundo ocidental. Mas durante o governo do imperador Nero, que tiveram início aí nas primeiras perseguições aos cristãos e perduraram de forma bem intermitente até o governo de Diocleciano, que promoveu a última e mais cruel delas. Entre as causas que explicam o combate violento aos cristãos, destacam-se dois fatores. Primeiro, a oposição dos cristãos à religião oficial de Roma, né? Os cultos pagãos tradicionais e ao culto à pessoa do imperador romano, como era na época, e a negação de diversas instituições romanas, como resultado dessa imposição, por exemplo, a recusa em servir ao exército pagão dos romanos. A punição e o martírio dos cristãos eles eram aproveitados como espetáculo trágico de grande atração pública que divertia a população. Eles eram lançados em uma arena e obrigados a enfrentar desarmados leões e outras feras. Bom, mas aí existiu a conquista da liberdade religiosa, apesar de anos de perseguição, o cristianismo conseguiu sobreviver e conquistar um número crescente de adeptos. A maneira heróica com que muitos cristãos resistiam aos sofrimentos, aos martírios públicos, começou a ser interpretado como algo possível apenas devido a uma força milagrosa vinda de Deus. Então, com todas essas crises socioeconômicas que se intensificaram a partir do século III, muitas pessoas converteram-se ao cristianismo. Mas, paralelamente, a perseguição aos cristãos tornou-se cada vez mais branda. E a partir de 313, então, o imperador Constantino adotou uma política de tolerância religiosa em relação aos cristãos, que foi uma primeira conquista, podendo realizar cultos públicos. E em 380, o cristianismo passou a ser considerada a religião do Estado, quando o imperador Teodósio recebeu o batismo cristão. Bom, cerca de uma década depois, os cultos pagãos foram proibidos e o cristianismo tornou-se oficial em Roma, promovendo então uma organização da Igreja Católica Romana, que a gente sabe até hoje, construiu sua hierarquia tendo como modelo a estrutura administrativa do Império. Em relação à cultura romana, pessoal, destaca-se muito o direito às artes e à literatura. No direito romano, destaca-se a Lei das 12 Tábuas, que foi o primeiro código romano escrito. A legislação romana transformou-se, segundo nossa visão, assim, num conjunto de normas rígidas e severas,
os conceitos jurídicos mais brandos. E o direito romano ele tornou-se tão abrangente que boa parte das relações era regido por eles, tá? Na arquitetura e escultura, segundo a análise de muitos historiadores, a arte romana, a beleza estava associada à funcionalidade. A arquitetura buscava a convivência do útil com o belo, e os romanos produziram uma arquitetura muito imponente, expressa nos mais variados tipos de construções. Teatros, anfiteatros, basílicas, termas, arquedutos, enfim, muitos templos, né? E nessas construções, por seu aspecto monumental, destacam-se os arcos, abóbodas e as cúpulas. A arquitetura romana é muito linda. E Roma notabilizou-se pela construção de muitas estradas e pontes também, né, permitindo a locomoção do exército. Na escultura destacou-se os retratos cabeça ou busto e as estátuas equestres. Os escultores romanos eles preocupavam-se muito em conseguir a reprodução mais fiel da realidade e não a idealização como faziam os gregos. Na literatura, os escritores romanos manifestaram uma busca permanente pela beleza e elegância, e nós temos aí um destaque para o latim, né, a língua mãe do português. A produção literária desse período era escrita em latim, idioma oficial do Império Romano. A língua latina constitui uma das mais importantes permanências culturais da Roma antiga e dos povos ocidentais. Esse idioma difundiu-se na antiguidade juntamente com as conquistas romanas. Durante toda a Idade Média e o Renascimento, o latim continuou sendo utilizado como língua culta nos meios acadêmicos e eclesiásticos. E do latim originou, assim, muitos idiomas, como italiano, português, espanhol, francês e romeno, entre outros, né, conhecido como línguas latinas, neolatinas ou românicas. Então, a gente vai construir um mapa mental. Você pode desenhar, usar símbolos, sinalizar com setas, utilizar o que achar melhor aí, canetinhas giz de cera, lápis de cor. Vai utilizar de preferência uma folha sulfite A4 ou pode ser metade de uma cartolina. Eu acho o A4 um tamanho ideal. Você vai guardar esse mapa mental ou colar no seu caderno porque ele vai servir de roteiro aí. Quando você for estudar esse capítulo 11, ele vai ser o seu material de estudo, tá? Você vai fotografar esse mapa e enviar para o meu e-mail até o dia 6 de julho. Pessoal, então a tarefa da semana são 2 atividades. Primeiro é um relatório do capítulo 9, Roma Antiga. Eu fiz aí um esboço bem panorâmico, bem geral aí para vocês, tá? O relatório vocês vão fazer digitado no Word, bem formatado, organizado, com capa, títulos, subtítulos, pode inserir imagens, gráficos, tabelas e mais o que preferir. Pode utilizar o livro didático, mas pode pegar informações atualizadas na internet. Tentem usar fontes confiáveis, porém não copiar e colar, tá? As fontes elas servem somente para vocês consultarem e tal. Tentem sempre editar para ficar a autoria legal de vocês. Citem as referências bibliográficas, tanto das imagens como dos textos. E a segunda atividade é um mapa mental da Roma Antiga. Então, eu vou deixar 2 links aqui para vocês verem aí algumas ideias de mapa mental, que é uma técnica que está sendo bem utilizada. E vocês vão criar um mapa mental da Roma Antiga. Pode desenhar, usar símbolos, sinalizar com setas, enfim, como eu já disse, tá? E vocês vão fotografar esse mapa mental juntamente com o relatório e enviar para o meu e-mail até o dia 8 de julho. 7 de julho, ok? Mapa mental. Pessoal, os mapas mentais, eles estão bem alto ultimamente. As pessoas utilizam muito para estudar qualquer assunto de qualquer disciplina, tá? Basta você sintetizar, você vai colocar aqui no centro, urbanização.
e dá para puxar muitas informações. Eu vou deixar 2 links na plataforma para vocês consultarem para aprender a fazer um mapa mental. E vocês podem consultar outros, lá tem bastante ideias legais. Mas basicamente é isso aqui, muitos benefícios, você tem uma visão geral do assunto, aprende a fazer projetos, é fácil memorizar, muito simples e divertido, é muito produtivo e criativo, enfim, eu acho muito legal esse esquema de mapa mental. Então, eu estou deixando aqui um exemplo do mapa mental da Roma Antiga. Tem bastante modelos na internet, logicamente que vocês vão consultar lá, vão achar vários modelos e vídeos, enfim, mas não é para copiar, pessoal, isso aqui é só para servir como referência, ok? Tudo que está no livro que diz respeito à Roma Antiga, dá para colocar aqui esquematizadinho no mapa mental. Olha esse outro que legal. Sempre desenhando o que vocês preferirem aí, em relação ao título também central, vocês podem criar, tá bom? Pode ser Roma Antiga, pode ser, se quiser criar um mapa mental também, um para a República, um para o Império, enfim, pode ser, tá? Vou deixar isso aí para vocês resolverem, mas tem bastante modelos para vocês se inspirarem. Bom, pessoal, então é isso. Estou aguardando aí as 2 atividades de vocês até o dia 7 de julho. Bons estudos, estou com saudades. Beijão no coração de cada um. Seguimos aí com muito foco, força e fé. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.